vida gera vida. Você acredita, então, que alguma matéria inanimada um dia possa ter gerado vida na Terra? 5 minutos para a sua dissertação, Edson Toshio. A dissertação foi legal. Antes de responder essa parte, só para pegar aí o que você estava comentando, a gente não perder. Primeiro, eu gostaria de saber depois, quando você vai ter a sua réplica, se você puder falar qual é a conclusão que você colocou no artigo. Eu queria saber se vocês colocaram que a conclusão é que foi Deus que criou o ser humano e por isso a gente não tem esse parentesco com o chimpanzé. Até saiu recentemente uma pesquisa mostrando, não lembro se é na Nature, na Science, talvez você tenha visto, e mostrando exatamente uma comparação com o DNA e que de 98,8%, 98,9%, que é o que até o genoma, que o projeto Genoma dos chimpanzés, que tem comparado isso tudo, eles fizeram um estudo tanto com o chimpanzé, com bonobo, com gorilas e tudo mais, e mostrando que quando você pega aquelas partes que não são totalmente relacionadas do DNA, se você pegar as partes que, digamos, divergeriam, você acaba caindo de 98 para pelo menos uns 15% a menos e tal. Mas isso daí já era, inclusive, já sabido dentro das pesquisas, desde o começo dos anos 2000, 2010, que começou esse projeto, não vou saber agora, não vou lembrar exatamente o ano, mas isso aí já era sabido. Isso, de qualquer maneira, o próprio artigo mostra que os hominídeos têm milhões de anos, vou deixar claro isso nos artigos. Na penumbra do desconhecimento, quando a fé tenta vestir o jaleco da ciência, algo sombrio se forma. Vozes se levantam dizendo que Deus é a base do conhecimento, e assim, o sagrado tenta invadir o laboratório. Mas hoje o manto da ignorância vai ser rasgado. Você sabia que o carro prova que a Terra não é jovem, não tem 6.000 anos, igual os criacionistas, cristãos, crentes, que acreditam que a Terra tem 6.000 anos, às vezes até no máximo 10.000 anos de idade. Pois é, o carro prova que isso não é verdade. Como assim, Toshio? É simples, é simples. O carro, para se locomover, tirando aqueles elétricos, ele precisa de combustível. Esse combustível, gasolina, diesel ou, por exemplo, gás, ele vem de onde? Do petróleo, certo? E esse petróleo, para se formar, ele precisa de 10 a 100 milhões de anos. E dependendo da fonte que você consultar, vai colocar de até 400 milhões de anos para se formar o petróleo. O petróleo ele se forma por meio de compostos orgânicos que vão se sedimentando, se acumulando e de acordo com condições de temperatura e pressão, eles vão ser formados de acordo com esse tempo geológico que eu te falei. Então, utilizando fitoplânctons e zooplânctons. Tá. Então, quando você for pegar um Uber ou abastecer o seu carro, ou pegar um copo de plástico, porque afinal de contas do petróleo você também usa o plástico, e no carro tem plástico pra caceta também, né? Tem até alguns pra fazer uma barulheira do caramba. Então, isso prova que a Terra não é jovem. Tá diante de você, tá na tua cara, tá no seu dia a dia. E isso também é impossível de ser refutado. Chora, sai da caverna! A ciência já provou isso há muito tempo. Você também tá na hora de despertar, né? De um lado está Marcus Eberlin, o homem que diz ser cientista, mas que nega o próprio método científico. Um homem que usa títulos para tentar dar credibilidade à fé, que confunde a teoria da evolução com a origem da vida, que prega que sem Deus não existe ciência, que chama o livro do Gênesis de literal e científico, que diz que a evolução é uma hipótese falida, enquanto a comunidade científica inteira prova o contrário todos os dias, que ataca Darwin sem sequer compreender o que Darwin estudou, que defende o design inteligente, uma ideia sem testes, sem previsões, sem experimentos, uma crença travestida de teoria. Não poderia ter criado o Big Bang e acontecido depois a vida na Terra e depois a evolução para chegar onde a gente está hoje? Não poderia ser isso uma obra de Deus? Ah, Matheus, poderia. Nós só temos que ver se realmente foi assim. Entendi. Deus acho que poderia fazer do jeito que ele bem entendesse. Deus é Deus. Ele poderia ter demorado milhões e milhões de anos. Ele poderia ter chamado a existência pelo poder da palavra dele. Ele poderia ter usado métodos diferentes. Agora, tem um livro que parece que conta a história de como ele fez. Tem gente que não tá lendo esse livro, né, Matheus? Verdade. Aí em Salmos 33:9 está escrito assim: porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Em Salmos 33:6 está escrito assim: porque ele soprou o universo com o sopro de sua boca. E várias outras passagens da Bíblia. A Bíblia deixa muito claro como que o universo foi formado. Eu era um evolucionista teísta. Eu achava que milhões e milhões de anos. Deus guiou o Big Bang. Eu era Big Banguista. Darwinista, Big Banguista e criacionista. Esse é o mesmo homem que afirma que o universo já nasceu pronto, que o Big Bang é mentira, que a Bíblia contém as leis da física, da química e da biologia. O mesmo que distorce artigos científicos, ignora revisões por pares, e tenta convencer multidões de que os livros sagrados valem mais que os dados. Do outro lado, surge Edson Toshio, professor, pesquisador, ateu militante. Armado não com dogmas, mas com fatos, razão e método. Ele não vem para rezar. Ele vem para expor, para questionar,
para mostrar que o verdadeiro terror não está em um demônio imaginário, mas na desinformação sendo vendida como ciência. E aqui, no Rebelião Ateísta, a gente não vai deixar essa cortina de fumaça se espalhar. Aqui, a verdade não se ajoelha. A lógica não pede licença. E a fé cega, quando desafiada, vacila. Então já se inscreve no canal Rebelião Ateísta no canal do professor Edson Toshio e lá no DrCast, que teve a coragem de abrir esse debate. O embate entre a razão e o dogma vai começar, e o que está prestes a acontecer é mais assustador do que qualquer história de terror. E não sai daí, porque depois desse corte, a gente vai voltar com reforço pesado para desmontar cada contradição e cada mentira que o Eberlin espalhou. Agora, apaga a luz, respira fundo e se prepara para assistir o encontro entre o medo e a lucidez, entre a fé e o pensamento livre. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É uma grande surpresa para a cosmologia. Pânico geral no quartel naturalista com as fotos. As galáxias foram confirmadas e ao longo do universo a distribuição de galáxias não muda. Então a evolução de Hubble, Edson, simplesmente não aconteceu. As galáxias já estão prontas lá, os buracos negros são supermassivos, então a idade das trevas foi para o espaço. O Edson está dizendo que a teoria não foi abalada, ela foi destruída, não sobrou pedra sobre pedra. E vários artigos científicos têm sido publicados. Olha só, o Sacani no debate, viu, Edson, falou assim, olha, se as galáxias elípticas forem confirmadas, é game over. Confirmamos as galáxias elípticas, elas estão lá desde o início do universo. Game over, o universo foi feito prontinho. O pior é que a luz chegou. Como é que a luz chegou? Não tem como a luz chegasse por processos naturais. O universo está pronto, completo, complexo e plenamente funcional. Todas as galáxias já estão lá. Tem tudo quanto é tipo de estrela, menos as estrelas de população 3, que só teriam que ter hidrogênio e hélio, mas todos os elementos já estão lá, a água já está lá. O universo está absolutamente pronto desde o início. Esse professor de Harvard tem os slides lá nos nossos podcasts, eu sempre repito mesmo, viu, Edson? Depois eu vou mandar o slide para você. Manda pra gente que a gente fixa nesse episódio. Vários artigos que foram publicados. Galera, você aí da área da saúde, da estética, você que precisa de um scrub de qualidade ou um jaleco, vocês precisam conhecer a Aspen Jalecos. A grande maioria conhece, a Aspen está há muitos anos no mercado. Lá você tem vários modelos para todos os gostos. Tem mais largo, você médico quer usar ali com uma gravata, aquele jalecão legal. Entrem lá, Aspen Jalecos, beleza? Não se esqueçam, Aspen Jalecos. Chama no WhatsApp lá, tem o Instagram dos caras, eles vendem pro Brasil todo, entregam no Brasil todo. Tá na descrição do programa também, né? Boa. Só clicar ali embaixo. Minas de artigos. Sabe o que estavam querendo fazer, gente? Estavam querendo envelhecer o universo, porque agora esses 13.8 que eles disseram que era mais ou menos 0,02, eles já estão em dúvida. Porque o universo era jovem, eles foram envelhecendo, agora eles estão querendo jogar para 26 bilhões para ver se dá tempo para o universo se formar. Não tem como, ficou numa sinuca de bico. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. O universo está prontinho desde o início, não existe processo natural para criar o universo. Ou seja, de fato, o Edson, os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia a obra de suas mãos, foi ele que fez, sem ele nada do que foi feito se fez, Edson. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, Edson, nada do que foi feito se fez. Tempo. Agora, pergunta Toshio. Você tem. Bora. Uma pergunta. Pergunta 3 minutos. Show. Pode mandar ver. Vou aproveitar rapidão aqui o tempo, aí depois eu mando a pergunta. Sobre os artigos mostrados nos podcasts, esses mesmos não falam absolutamente nada do que você citou aí, Eberlin. Sim, fala das galáxias, fala das... Ter nascido pronto não existe, isso não existe em nenhum artigo. É a conclusão que a gente tira dos artigos, mas o próprio artigo tem conclusão e fala quais são os próximos estudos. E ali nenhum fala isso que você está dizendo, cara. Então isso aí tem que ser bem claro. Você acha que o artigo de um corintiano diria que o Palmeiras tem mundial?
Então, e você já está querendo falar que o pessoal está enviesado? Claro que sim. Mas você tem que provar. As conclusões que a gente pode tirar dos artigos é essa exatamente que eu coloquei aqui, Edson. O cara não só conclui, porque eles não querem dar o braço a torcer. Você sabe muito bem. Lógico que não. Você sabe que a ciência fez um compromisso com o naturalismo desde 1859. Você sabe que o positivismo, o iluminismo, falaram que Deus não pode mais sequer colocar o pezinho na porta. Você sabe que a ciência brigou com a igreja. Não tem como Deus colocar o pé na porta, primeiro porque ainda existe nem é. Não tem como. Você consegue provar a inexistência de alguma coisa que não existe? Na verdade, quem deveria provar é quem disse que existe. Mas aí a gente vai de uma forma muito clara. Ele não existe. É lógico, mas eu provo também, porque é para aproveitar a ideia. Né? Vamos lá. Pessoal, tô quebrando a regra. Vamos voltar para a pergunta. Não, mas é assim que é bom, assim que é bom. Um pouquinho a gente deixa, É assim que fica gostoso. Eu parei aqui o tempo da pergunta do Toshio. Então você estava falando que nos artigos não existe uma conclusão. Confirmar, inclusive, não está escrito isso, a conclusão que eles chegam, porque assim, eu quero concluir que é isso. Beleza, eu recomendo o quê? Façam um artigo, vocês que conhecem, ou o João, quem for, publiquem artigo mostrando essa conclusão é assim, assado por causa disso, daquilo. Vocês têm que fazer isso. Se quer usar ciência, tem que ser assim. Se não for desse jeito, isso vira uma falsa ciência. É pseudagem total, cara. Pra tentar defender a fé. Então tá errado. Tudo bem você defender a tua fé. Eu acho até estranho. Não faz sentido alguém defender a fé, porque se tá defendendo a fé, é porque ela já não é real. Mas esse Deus já deveria se manifestar como fosse. Outra coisa que eu lembrei agora, eu já respondo. Você comentou lá que a matéria escura a gente não conhece, mas a gente vê os seus efeitos. Sim, só que você está querendo reduzir Deus à qualidade de matéria escura, ou de micróbios, ou de flutuações quânticas, ou de coisa invisível, ou que a gente não consegue ver, de minúscula, que a gente precisa de laboratório para analisar. Não faz sentido. Então você está mudando a temática do seu Deus bíblico, que ele, de Gênesis a Apocalipse, se manifesta de forma física, corpórea, indesculpável, como você disse. Não é por causa do universo aí, não. Até em Gênesis 38 ele desce lá para comer com Abraão, velho. Então assim, e com Sara também. Fora que ele também, né, eu vou dar provocada, que aí quando ele chega lá com a Maria, tem a sombra de Deus envolve Maria. Se tem sombra, tem corpo físico, Eberlin. Isso quer dizer que Deus pegou Maria de jeito. Mas isso é brincadeira, porque obviamente isso não aconteceu. Sobre o pânico dos cientistas, isso aí não faz sentido também, porque não tem ninguém em pânico, e o Big Bang não foi destruído, e o Sakane apresenta todas as vezes vários artigos mostrando exatamente o contrário do que você está dizendo. Mas vamos lá. Eu vi num vídeo onde você afirma o seguinte, que a boa ciência tem que bater com a Bíblia, e que se ela não bater, então a ciência estaria errada. Se a Bíblia define o que é verdade, então fatos científicos, como por exemplo, coelho ser classificado como não ruminante, a Bíblia diz o contrário em Levítico 11, a lua não emitir luz própria, ou mesmo temas morais como escravidão regulamentada, violência religiosa, intolerância religiosa, misoginia, homofobia, tudo justificadas nos textos como ordem desse Deus. Estarão todos então certos só porque a Bíblia fala? Assim sendo, qual é o critério final para determinar a verdade? Evidência científica verificável ou a Bíblia? Se é a Bíblia, então por que chamar isso de ciência e não de dogma, Marcos? Edson, a gente tá discutindo Deus aqui, né? Não estamos discutindo a Bíblia, mas não vou fugir não, tá? Não vou fugir. Você pegou e falou, esse texto não é da Bíblia? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Você falou foi uma inferência, né? João capítulo 1. Não, mas eu não vou fugir, eu não vou fugir da Bíblia. Aliás, só uma coisa. Não fugirei. Não fuja porque você usa a Bíblia. Claro que eu uso. Usar a Bíblia aqui, eu falo que eu provo que ela não é a palavra de Deus. Tá bom, então olha, o Edson, eu tenho. Você vai servir. O Edson, eu tenho um podcast no Spotify, você pode assistir lá se você quiser. São 200 podcasts. Onde eu falo sobre a Bíblia e a ciência, grandes verdades científicas da palavra de Deus. E vou mencionando um por um, são 200 podcasts. E eu digo lá que tem grandes verdades científicas na Bíblia que a Bíblia apresentou antes da ciência descobrir. E que muitas vezes a ciência confrontou essas verdades científicas e a Bíblia nunca perdeu. 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. Então o que eu posso fazer? Pela minha experiência repetida e continuada, na veracidade científica da palavra de Deus, não está falando sobre os outros aspectos, você levanta aspectos sociológicos e espirituais e tudo mais, estou falando da ciência da Bíblia. Ela nunca perdeu nenhum embate com a ciência de homens. Por isso que eu uso a palavra de Deus como minha referência. Se tem uma teoria nova e vai contra a Bíblia, eu sei que ela está errada. Quando
a geração espontânea foi aceita por 17 séculos como o nosso paradigma sobre as nossas origens. Você deixava uns trapinhos lá e surgia ratos, e depois você ia nos pântanos, tinha os sapos. A gente sabia que estava errado. Quando o Darwin agora lança a versão 2.0 da geração espontânea, porque agora o Pasteur refutou o ratinho surgindo lá naquele canto, então ele falou assim, não foi hoje, foram há bilhões de anos atrás, naquela sopa ácida escaldante venenosa. Eu sei que Darwin está errado, simples assim. Por quê? Porque a Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência, o Edson. Por isso que eu, como cientista, uso a Bíblia como minha referência. Se uma teoria vem e refuta uma verdade científica, eu sei que ela está errada, só isso. E grandes cientistas, Edson, não foi só eu, tá? Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Grandes cientistas usaram a Bíblia também como seu referencial para fazer ciência. Pasteur, Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, Mendel, todos usavam a palavra de Deus. Newton, olha só. Os grandes cientistas reconhecem que há grandes verdades científicas na palavra de Deus, e eu posso usar essa referência, claro que eu posso, estou autorizado por eventos passados. Nós sabemos, por exemplo, que quando foi descoberto o telescópio, por exemplo, Edson, Galileu lá, né, com os seus telescópios, falou assim, olha, 5.735 estrelas, contamos as estrelas. Os cientistas anunciaram para o mundo que as estrelas estavam contadas, mas a gente sabe muito bem, você conhece também a palavra de Deus, que a Bíblia diz que são incontáveis. Levantai os vossos olhos, Edson, e vede, quem criou todas essas coisas foi aquele que faz sair o seu incontável exército de estrelas. Incontável exército de estrelas, e chama-as todas pelo seu nome. A Bíblia já dizia que o número de estrelas era incontável, olha só. A Bíblia já dizia que a Lua era menor, o astro menor, e o Sol era o astro maior. Quem que saberia? Se a gente sabe que o diâmetro para o observador terrestre é exatamente o mesmo. Até a gente tem uma coincidência cósmica na Terra de 400 por 400 eclipses solares perfeitos. Para que existe eclipse solar perfeito, Edson? Para a manifestação da glória de Deus. Não há outra conclusão a não ser essa. Ele se manifesta claramente. Do que se pode conhecer, você conhece a palavra de Deus, foi manifestado aos homens, de forma que somos indesculpáveis. Você também eu sou, o Rogério, o Wagner, o Mateus, todos, gente, somos indesculpáveis, porque os atributos invisíveis se veem claramente pelos seus efeitos, que estão em todos os cantos e todos os lugares. Tem aí no tempinho? 1 minuto. 1 minuto? Então, gente, olha, por que eu uso a palavra de Deus? 200 podcasts, vocês podem assistir lá no Spotify. Faça a circuncisão do menino no 8º dia. Você sabe por que é o 8º dia, Edson? Por que é o 8º dia? É no dia aonde você tem a protombina e a vitamina D no seu máximo. Como é que pode um autor qualquer, né, que é medieval, que o pessoal diz, saber exatamente que é o perfeito dia para você fazer a cirurgia no 8º dia? Olha só, o astro menor, o astro maior, quem que sabia? Quem que sabia, por exemplo, que havia um único continente? A Bíblia diz, ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Tivemos que subir com os nossos foguetes lá para ver que os continentes estão se separando e que a gente tinha um único continente, a Pangeia. É um livro que tem ciência de primeiríssima qualidade, a única referência de verdade absoluta na Terra, a Bíblia. E por isso que eu a uso para fazer a minha ciência. E parece que a minha ciência funciona, hein? Tempo. Edson, você tem 3 minutos e 22 segundos para sua réplica. Show de bola. A hora que você quiser. Tudo bem. Sobre você utilizar isso na sua ciência, a gente vai ver que não. Você não usa isso na sua ciência, tanto que não tem nada publicado a respeito no seu currículo Lattes. A não ser que você não tenha atualizado, mas não tem. Até o momento que eu vi, não. Depois a gente vai até falar sobre isso. Posso comentar depois, né, Edson? Eu vou comentar isso aí. Sim. Claro. Mas até o momento não tem. Sim. Agora, vamos lá. Bora. Sobre confundir geração espontânea com Darwin. Não faz sentido. Darwin, ele não veio falando sobre a origem da vida, que sai a vida ali através dos
panos de sujos e tudo mais, o resto de comida, está o rato lá. Não, ele não fala sobre isso, ele fala sobre evolução e, cara, como eu digo, inclusive tem pela Associação Brasileira de Ciência, eles lançaram um livro o ano passado sobre a evolução é fato. Aliás, você conhece, você sabe, inclusive você disse que queimaria este livro, ou falou, até aconselhou pessoas que caso recebesse esse livro você teria que queimar, né? É uma grande porcaria, então, Edson. Não, uma é grande a pura porcaria verdade, esse livro. é a pura verdade. É a grande porcaria da Academia Brasileira de Ciências, gente. Irrefutável da ciência. Ó, pega esse livro, recicla, não queima não. Se tiver frio, pode queimar. Pelo menos vai te aquecer. É uma grande porcaria esse livro. Não existe verdades em ciência, não existem fatos em ciência. Aquilo lá é um livro de doutrinação. Não tem nem referência no livro, não sei se você viu. Não tem um paper referenciado lá. Nós estamos escrevendo uma refutação dessa porcaria da Academia Brasileira de Ciências, porque eles querem me expulsar. Me expulsem então. Ó, 6 que deviam ser todos expulsos da academia para publicar aquela porcaria daquele livro. A evolução é fato? Não existe fato em ciência. É um mero boato. Não está no registro fóssil, não está no nosso DNA. Não tem lugar nenhum. Aquela sopa ácida escaldante venenosa jamais teria publicado a vida. Bora aí, sopa aí, Edson. É que aí eu uso o tempo que você tá usando também. 4 minutos. Bora, vai lá. Não tem problema, não tem problema. Bora. Você tem mais 3. Vai lá. Beleza, então vamos lá. Corta o meu pelo depois, tá bom, Edson? Eu uso um pouco mais agora. E, assim, quando você vê a manifestação do Weber, assim, eu entendo a paixão dele pela fé, só que eu também já tive essa paixão, mas eu não viraria um negacionista. E isso, assim, quando fala que não é um fato, existe um fato. O que a ciência faz é exatamente como que ela explica melhor esse fato. É uma coisa que está acontecendo na nossa cara. Como é que a gente explica isso? A teoria da evolução, seleção natural, é a que melhor explica o fato da evolução. Assim como o fato do universo se expandir e ter 13,8 bilhões e mostrando, não tem nada disso que ele comentou, que o universo é jovem. Não existe absolutamente nada na ciência provando isso. Nada. Isso é mentira dele. Agora, na verdade ele falou que é a conclusão dele, né? Ele falou, nós concluímos que é isso, mas não é o que está na ciência e ponto final. Agora, pegar e usar isso como se fosse evidência científica que nem ele faz, isso é mentira. Aí já é fazer o pessoal, né, acabar sendo feito de trouxa. Eu não acho isso legal. Até porque o crente tem que falar a verdade. E falando mentira, você vai que Apocalipse 21:8, todos os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu acho que você não quer ir pra lá. Mas fica tranquilo, isso não existe, isso é mitologia, tá bom? Beleza? Vamos junto. Agora, até porque senão, né, só até a gente ia lá também. Então, assim, geração espontânea com Darwin tá errado. Darwin está falando sobre evolução, é outra ideia, né? A gente tá falando sobre a origem da vida, tá falando sobre a sopa cósmica, primordial. A sopa primordial que está envenenada. A gente tem várias pesquisas que é diferente do que acontece no design inteligente ou quem trabalha com filosofia da religião e tudo mais, que para na hipótese e não tem a coragem de colocar isso em prática para ver se é de fato aquilo, né? Ou seja, se você vai pegar ali, você tem pelo menos 4 trabalhos sendo feitos ao longo dos anos para, de repente, talvez chegue numa teoria. A gente está nas hipóteses. Por exemplo, sobre fumarolas hidrotermais, sobre a origem da vida ter acontecido ali. E tem experiências robustas, experimentos mostrando, inclusive lá nas fumarolas, que sim, pode surgir vida a partir daí. Você sabe disso. Agora, não só tem isso, e se você não concorda, publique artigos mostrando que estão errados. Não fica só falando que não dá. Além disso, não temos só essa, a gente vai ter sobre o mundo de RNA, a gente vai ter sobre a sopa, a gente vai ter sobre transferência cósmica, tem um monte de coisa. Ponto. Agora, cientistas que usam a Bíblia para a pesquisa que você comentou. Não, tá incorreto. Os cientistas que fizeram pesquisas, como por exemplo Mendel, eles não estavam ali estudando genética por causa da Bíblia. Não, tem nada a ver, até porque na Bíblia não tem absolutamente nada a respeito sobre isso. É que ele, como o pessoal dos monges, religiosos, padres, eram as poucas pessoas que tinham estudo naquela época. E essas pessoas que tinham estudo são aquelas que ficariam, por exemplo, buscando, de alguma maneira, fazer algum trabalho. E elas descobriram, elas eram crentes e estavam fazendo ciência. Não tem nada a ver que elas usaram a ciência para fechar. Então, já que ele concorda com a ciência, então com a Bíblia e não a ciência, então Coelho agora é ruminante, né? A luz agora, a lua tem luz própria então. Quer dizer então que as estrelas do céu vão cair na terra, como Jesus disse. Ou seja, que tem uma estrela cair na terra? Não tem como, cara. Ainda que caísse, ele pega e fala que as estrelas vão cair na terra, os poderes do céu serão abalados e ainda vai acontecer um monte de coisa. Ou seja, não dá. Ele nem sabia o que era estrela. Jesus errou até em qual a semente menor, cara. A de orquídea, ele falou que era a semente do grão de mostarda. Se foi ele que criou, como é que ele se esqueceu disso, cara? Então a Bíblia está completamente errada, não tem nada científico, tudo errado. Valeu? Tempo. Marcos, agora você faz uma pergunta para ele de beleza. 3 minutos, pode ser de um
um outro tópico, tá? Não precisa emendar nessa... Tá bom. Não, fica à vontade, se quiser utilizar pra... Peraí, deixa eu achar a pergunta. queria- Não, Quanto meu tempo? Já tô contando. Sim. Escolhi uma bem boa aqui, né? Pega uma cabeluda aí. Bem cabeluda. Vamos com essa daqui, bora. Duas perguntas pra caralho. Bom, eu vou usar um pouquinho do meu tempo, o Edson, para falar sobre os artigos, tá? Obrigado. Olha, eu até recentemente eu era um evolucionista teísta, não sei se você sabe, o Edson. Eu criei em Darwin, eu criei no Big Bang, só achava que Deus tinha guiado. E nessa péssima ciência, péssima filosofia e péssima teologia, eu não me preocupava em fazer pesquisas da criação. Até que em 2008 percebi que eu estava totalmente equivocado. Pela teoria do design inteligente, percebi claramente que Darwin morreu, que o Big Bang morreu, que um ser com complexidade irredutível, com anteevidência, com inteligência, com extrema competência, fez a vida e a fez pronta e temos evidências na ciência. Então larguei essas coisas que para trás ficaram. Eu fiz o caminho contrário seu, né, Edson? E aí, o que acontece? Comecei a pensar em fazer essas pesquisas, mas obviamente na Unicamp não tinha como eu fazê-las. Eu já era um herege, já pensou? Então, o que aconteceu? Eu vim para a Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem um laboratório hoje que é dedicado a pesquisas em relação ao design inteligente. A gente acaba de submeter um artigo, depois vou mandar para você vai gostar. Que a gente comparou o proteoma dos chimpanzés e humanos. A gente é 66% diferente, gente. A gente é 66% diferente no nosso proteoma com os chimpanzés. A gente devia ser muito mais parecido, inclusive, porque somos mamíferos os dois. 66% joga por terra qualquer possibilidade que o chimpa seja ser humano. Gente, descanse em paz. Você que está assistindo, o chimpa não é teu humano, nunca foi, nunca será. 66%, acabamos de submeter o artigo. O artigo está sendo revisado por pares, como você quer, as revisões por pares, um artigo sensacional, e já publicamos o artigo no Proceedings of the American Society for Mass Spectrometry, já está publicado, viu, Edson? Agora estamos publicando um artigo sobre a sopa primordial. A sopa primordial é um grande fiasco, é o experimento mais equivocado da história da ciência, aquele experimento de Stanley Miller. Provou o que a tese que ele estava tentando refutar, que somente os inteligentes podem ser capazes de criar qualquer tipo de biomolécula biologicamente interessante. O experimento de Stanley Miller era um grande fiasco. E a gente pegou lisina e ácido aspartico. Vocês conhecem um pouco de química, Edson? Tem grupos laterais reativos, gente. A gente pegou o lisina e o ácido aspartico para refutar um trabalho que foi publicado na Nature. E a gente refutou, o artigo está sendo escrito, a gente vai submeter para a Nature. E o artigo nosso, Edson, é milhões de vezes melhor que o artigo da Nature. A gente fez um trabalho muito mais sério, muito mais bem estruturado. E a gente está mandando, falando assim, gente, o que você publicou aí não vale nada. Não tem nenhuma relação com a origem da vida. Fizemos um estudo sobre a origem, a evolução dos ribossomos. Pergunta. São 4, Deixa eu fazer a pergunta, desculpa. Edson, Pasteur demonstrou, só vida gera vida. Você acredita, então, que alguma matéria inanimada um dia possa ter gerado vida na Terra? 5 minutos para a sua dissertação, Edson Toshio. A dissertação foi legal. Antes de responder essa parte, só para pegar aí o que você estava comentando, a gente não perder, primeiro eu gostaria de saber depois, quando você vai ter a sua réplica, se você puder falar qual é a conclusão que você colocou no artigo. Eu queria saber se vocês colocaram que a conclusão é que foi Deus que criou o ser humano e por isso a gente não tem esse parentesco com o chimpanzé. Até saiu recentemente uma pesquisa mostrando, não lembro se é na Nature, na Science, talvez você tenha visto, e mostrando exatamente uma comparação com o DNA e que de 98,8%, 98,9%, que é o que até o genoma, que o projeto Genoma dos chimpanzés, que tem comparado isso tudo, eles fizeram um estudo tanto com chimpanzé, com bonobo, com gorilas e tudo mais, e mostrando que quando você pega aquelas partes que não são totalmente relacionadas do DNA, se você pegar as partes que, digamos, divergeriam, você acaba caindo de 98% para pelo menos uns 15% a menos e tal. Mas isso daí já era, inclusive,
já sabido dentro das pesquisas, desde o começo dos anos 2000, 2010, que começou esse projeto, eu não vou saber agora, não vou lembrar exatamente o ano, mas isso aí já era sabido. Isso, de qualquer maneira, o próprio artigo mostra que os hominídeos têm milhões de anos, ele deixa claro isso nos artigos, e ao mesmo tempo ele mostra que você basicamente com essa reestruturação, que é parecida com a que você está falando que fez, ela simplesmente recolocaria de alguma maneira a árvore genealógica que já existe, ela não desfaz de forma alguma e continua sendo parente dos primatas e ponto final. Isso não refuta de forma alguma que nós viemos de primatas, tá? Até porque você tem uma série de outras evidências que corroboram com isso. Não, corroboram com isso, eu falei errado, porque corroboram isso, né? Corroboram com. Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu escrevi errado isso daí, um cara pegou e, né, quando eu estava fazendo a revisão por pares, ele falou, tá errado isso aí, você não pode colocar. Aí eu posso falar errado, mas eu lembro da bronca. Mas vamos lá. Então, gostaria de saber qual é a sua conclusão. Eu acredito que você não colocou que é Deus, mas se colocou, pelo menos vai ser ousado de fazer, porque eu acho que, né, não vi nenhum até hoje fazendo isso. E aí eu ia te provar, se você não fez isso também, todos esses projetos, inclusive da sopa primordial, porque dessas 4 hipóteses que eu falei, ela é daquelas que o pessoal muitas vezes na própria academia deixa de lado, então não sei porque você está batendo nela. Até porque eu já falei, muitas pessoas criticaram o experimento Stanley Miller, mas isso não significa que ele não foi importante, e ao mesmo tempo vieram vários outros estudos simulando outras atmosferas mais parecidas com aquilo que seria a atmosfera primordial, e geraram muito mais aminoácidos do que aquele do Stanley Miller. Então você teria que bater nesses, entende? Seria isso daí, ou seja, uma evolução real. Ainda assim, como isso provaria Deus? Você não tem como chegar a Deus aí de forma alguma. Você pode chegar e perguntar, tá, o que pode ter gerado? De que forma isso aconteceu? Mas não tem não tem quem gerou, ninguém gerou. Isso simplesmente não aconteceu, é coisa totalmente natural, assim como o próprio universo é consequência da sua própria evolução cósmica, assim também do mesmo jeito nós temos a evolução que é um fato e está ali registrado, inclusive nos artigos que você deve ter usado como referências, que estão dizendo claramente isso. A não ser que você consiga refutar todos os artigos, que você com certeza deve ter colocado referências bibliográficas, claro. E eles com certeza estão falando. Beleza? Antes de iniciar a análise detalhada das afirmações de Marcos Eberlin, é justo e necessário reconhecer o professor Edson Toshio pelo papel que desempenhou neste debate. Ele se posicionou de maneira corajosa, defendendo o pensamento crítico e o método científico frente a argumentos fundamentados na fé pessoal e em interpretações literais da Bíblia. Em tempos em que o design inteligente e outros tipos de pseudociência tentam se infiltrar em espaços acadêmicos, é inspirador ver alguém que se mantém firme na evidência verificável, questionando alegações sem fundamento e defendendo a ciência como disciplina baseada em observação, experimentação e raciocínio lógico. O professor Toshio representa o verdadeiro espírito da investigação científica. Não se trata de atacar crenças pessoais, mas de proteger a integridade da ciência contra distorções e dogmatismos. Então, olha, o primeiro ponto que merece ser discutido é a insistência de Eberlin em criticar a origem da vida a partir da matéria inanimada. Ele repetidamente afirmou que Pasteur teria provado que vida só vem de vida e que, portanto, a ideia de que moléculas complexas poderiam se organizar espontaneamente em sistemas biológicos é impossível. Mas, sinceramente, esse argumento é um equívoco clássico. Louis Pasteur demonstrou de fato que micro-organismos existentes não surgem de forma espontânea em meios nutritivos estéreis, refutando a teoria da geração espontânea no contexto de organismos já conhecidos. No entanto, isso não tem absolutamente nenhuma relação com a plausibilidade científica de que moléculas orgânicas complexas possam se formar naturalmente a partir de precursores químicos simples sob condições adequadas. Pesquisas contemporâneas em bioquímica e biologia molecular mostram que processos naturais podem gerar ribonucleotídeos, aminoácidos e outras moléculas essenciais à vida em condições simuladas da Terra primitiva. Experimentos que simulam fumarolas hidrotermais, superfícies minerais catalíticas e atmosferas redutoras têm produzido diversos precursores químicos relevantes, demonstrando que a emergência de sistemas químicos complexos não exige intervenção sobrenatural. Ao ignorar essas décadas de pesquisa, Eberlin promove uma narrativa equivocada, transformando hipóteses científicas em impossibilidades absolutas sem base factual.
Outro ponto central do discurso de Eberlin foi a tentativa de negar a relação evolutiva entre humanos e outros primatas. Ele afirma que humanos e chimpanzés teriam 66% de diferença em seus proteomas, concluindo que, portanto, não há relação de parentesco. Só que essa alegação não corresponde aos dados científicos. Sequenciamentos genômicos detalhados mostram que o DNA codificante entre humanos e chimpanzés é aproximadamente 98 a 99% similar. Diferenças observadas em proteínas ou em regiões regulatórias são inteiramente compatíveis com a evolução adaptativa e não invalidam a ancestralidade comum. Ao focar apenas em supostas diferenças de proteínas sem contextualizar, Eberlin ignora a complexidade do genoma, incluindo introns, elementos regulatórios e variações na expressão gênica, criando uma narrativa distorcida para apoiar suas convicções pessoais. Esse tipo de argumento não apenas falha cientificamente, como também demonstra uma manipulação de dados para reforçar uma posição preconcebida, algo que não se admite em pesquisa séria. A ciência evolutiva não se baseia em impressões superficiais de diferenças aparentes. Ela se fundamenta em análise genética rigorosa, paleontologia, anatomia comparativa e inúmeros outros campos que corroboram a ancestralidade comum dos primatas. Eberlin também se posicionou de forma equivocada sobre a cosmologia, afirmando que o universo e as galáxias já estariam prontas desde o início e que a idade do cosmos seria menor do que os 13,8 bilhões de anos comprovados por observações astronômicas. Esse ponto é emblemático do problema que ele tem em lidar com evidências observáveis. A cosmologia moderna se apoia em múltiplas linhas de evidência, incluindo o desvio para o vermelho das galáxias, a radiação cósmica de fundo, a nucleossíntese primordial e a formação estelar documentada ao longo de bilhões de anos. Nenhum desses dados sugere que galáxias apareceram prontas de forma instantânea. A alegação de Eberlin ignora décadas de observações e estudos revisados por pares, apresentando uma narrativa simplificada e errônea, aparentemente para reforçar sua interpretação religiosa do cosmos. A cosmologia não está em pânico, nem foi destruída. Ao contrário, ela evolui à medida que novas medições refinam nossos modelos, sempre dentro do escopo do método científico, que não depende de textos antigos ou de crenças pessoais. Um dos pontos mais problemáticos do discurso de Eberlin é a insistência em usar a Bíblia como critério científico. Ele afirma que qualquer teoria que conflite com a Bíblia deve ser considerada errada e que a palavra de Deus contém verdades científicas que se confirmaram ao longo da história. Só que esse argumento é fundamentalmente falacioso. A ciência não se baseia em autoridade, tradição ou textos sagrados. Ela se baseia em evidência empírica, replicação de resultados e revisão crítica. A interpretação literal de textos antigos para justificar conclusões científicas é um erro epistemológico grave. Ela substitui observação e experimentação por fé e convicção pessoal. Além disso, o uso de exemplos como o número de estrelas, a ordem de criação ou a circuncisão no 8º dia para alegar que a Bíblia contém ciência prévia, ignora que esses textos foram escritos em contextos culturais e históricos específicos, e não em laboratórios, nem com método científico. Alegar que a Bíblia previu descobertas astronômicas ou biológicas é uma forma de pós-fato, uma leitura retroativa que adapta a narrativa religiosa para se encaixar em conhecimento científico já consolidado, o que não constitui evidência científica. Eberlin também tentou desacreditar experimentos históricos, como o de Stanley Miller, que simulou condições da Terra primitiva e produziu aminoácidos a partir de moléculas simples. Ele chama esses trabalhos de grande fiasco e afirma que apenas um ser inteligente poderia gerar biomoléculas. No entanto, a importância do experimento de Miller não está em criar vida complexa instantaneamente, mas em demonstrar que processos químicos naturais podem gerar moléculas biológicas relevantes. Desde então, inúmeros experimentos expandiram essas descobertas, simulando atmosferas e condições variadas,
produzindo uma variedade ainda maior de moléculas orgânicas. A ciência não exige perfeição no primeiro experimento. Exige replicabilidade, consistência e capacidade de gerar hipóteses testáveis, todas características que Eberlin ignora ao tentar desqualificar essas pesquisas com argumentos de fé. Outro ponto crítico é a forma como Eberlin distorce a obra de grandes cientistas históricos. Ele menciona Mendel, Newton, Pascal e outros, sugerindo que eles teriam usado a Bíblia como guia científico. Na realidade, esses cientistas eram pessoas de fé, mas suas descobertas não dependiam de textos religiosos. Suas pesquisas eram baseadas em observação, experimentação e raciocínio lógico. Que alguém tenha crenças pessoais não implica que suas descobertas devam ser atribuídas à religião. A tentativa de Eberlin de vincular conquistas científicas à Bíblia é um esforço de credibilização de uma interpretação religiosa, mas não tem relação com o método científico nem com a veracidade das conclusões obtidas através de dados. Eberlin também confunde conceitos ao relacionar geração espontânea com a teoria da evolução de Darwin. Ele afirma que Darwin estaria errado sobre a origem da vida, porque a vida não surge espontaneamente. Isso demonstra um entendimento superficial da evolução. Darwin nunca propôs que a vida surgiu de maneira milagrosa ou instantânea. Ele explicou o processo de evolução das espécies a partir de ancestrais comuns por seleção natural. A origem da vida, a biogênese, é um campo distinto, ainda em estudo, mas completamente compatível com a evolução, pois a evolução explica a diversidade e a adaptação das espécies após o surgimento da vida, não a emergência inicial de moléculas autorreplicantes. Misturar os dois conceitos é criar um falso dilema, um erro comum em argumentos de design inteligente. Quanto à suposta diferença de 66% entre humanos e chimpanzés, é importante destacar que esse número não encontra respaldo em pesquisas genômicas. Comparações entre proteomas mostram similaridades significativas, e a evolução molecular explica variações em proteínas específicas sem invalidar a ancestralidade comum. A alegação de Eberlin de que isso joga por terra qualquer possibilidade de parentesco não passa de uma manipulação estatística, ignorando décadas de pesquisa em genética comparativa, paleontologia e antropologia. A ciência não se baseia em conclusões isoladas ou em interpretações enviesadas de dados. Ela exige um corpo consistente de evidências convergentes, exatamente o que Eberlin ignora. Finalmente, a insistência de Eberlin em tratar a ciência como um instrumento para confirmar textos religiosos é profundamente problemática. Ele afirma que teorias científicas devem ser rejeitadas se contradizerem a Bíblia e que grandes cientistas estariam autorizados a usar a palavra de Deus como referência científica. Isso representa uma completa inversão do método científico. Ciência não é sobre validação de fé, é sobre questionamento contínuo, evidência verificável e revisão crítica. Usar a Bíblia como critério científico transforma a investigação em dogma, eliminando a necessidade de observação e raciocínio lógico, e isso é exatamente o oposto do que o professor Toshio defende. Em resumo, o debate deixa clara a diferença entre pseudociência e ciência legítima. Eberlin mistura interpretações literais de textos religiosos, dados mal compreendidos e experimentos descontextualizados para criar a ilusão de que a ciência confirmaria sua fé. Ele ignora décadas de pesquisa em biologia molecular, genética, cosmologia e química pré-biótica. Por outro lado, o professor Toshio demonstra com paciência e clareza que evidências devem ser analisadas de maneira objetiva, que teorias precisam ser testáveis e que a ciência não deve ser moldada para se encaixar em crenças pessoais. A postura de Toshio representa o verdadeiro espírito da investigação científica: ceticismo, rigor metodológico e compromisso com a realidade observável. Ele mostra que é possível debater temas complexos, sem recorrer a falácias, sem distorcer dados,
e sem invocar autoridade religiosa como critério de verdade. O legado desse tipo de debate é claro. A ciência avança ao questionar, testar e corrigir erros. A pseudociência tenta impor respostas prontas baseadas em fé ou interpretação literal de textos antigos. A origem da vida, a evolução das espécies, a cosmologia e a genética não são campos de batalha para convicções pessoais, mas disciplinas baseadas em evidência objetiva, replicação de resultados e revisão crítica. É precisamente essa abordagem que deve ser ensinada e valorizada, porque apenas ela permite compreender a realidade tal como ela é, sem distorções nem atalhos dogmáticos. Portanto, a posição de Edson Toshio deve ser reconhecida e celebrada, pois ele representa coragem intelectual, rigor científico e compromisso com a verdade, mesmo quando confrontado por argumentos que buscam confundir ciência com crença pessoal.